Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu procurarei ser breve, mas é que, de facto, eu tinha alertado para isso, mas compreendo que nem sempre é possível. No âmbito da primeira Comissão, nós estamos com inúmeros grupos de trabalho nesta fase final da legislatura e não é na sala ao lado, é aqui duas salas ao lado, reúne um grupo de trabalho que foi proposto pelo CDS, que é o de acompanhamento da situação nas forças policiais, e que, tendo sido proposto pelo CDS, eu terei mesmo que ir lá e, portanto, procurarei ser breve. E, de resto, para nós, enfim, agradecer as vossas posições e intervenções. Não ouvi as primeiras porque também foram coincidentes com o plenário, onde também tinha que estar para fazer uma intervenção. Há aqui só um problema que não é culpa nossa, quer dizer, é responsabilidade legítima do eleitorado. É que somos menos agora e, portanto, torna-se mais difícil, mas isso foi o eleitorado que assim decidiu. Portanto, dizer-vos só o seguinte, quer dizer, agradecer as exposições que fizeram, todas as exposições que fizeram e que são relevantes. Dizer-vos que, do ponto de vista do CDS, eu não tenho muitas dúvidas ou questões para vos colocar. O CDS tem uma posição clara nesta matéria, é uma posição de princípio e é uma posição doutrinária. Nós somos pela defesa da vida em toda e em qualquer circunstância e, portanto, o CDS é contra a eutanásia, independentemente das fórmulas que estão nestes vários projetos e, portanto, ouvidas as exposições que ouvi e conhecidos, alguns conhecemos de resto há largos anos daqui ou de outros debates ou até da universidade e, portanto, conhecemos as posições de cada um e mesmo aqueles que não conheço também agradeço a exposição, são coincidentes com muitas das nossas preocupações e dizer que, do nosso ponto de vista, os projetos que estão em cima da mesa não continuam a não resolver questões e dúvidas essenciais, muitas das quais foram aqui colocadas, incluindo essa, quer dizer, porque a decisão, de facto, ao ser transmitida para outrem, nunca é, em última instância, uma decisão do próprio. Portanto, eu partilho essa ideia e essa preocupação, mas também partilhamos, obviamente, a ideia e a preocupação de que como é que se vai tomar uma decisão quando o que o Estado teria que oferecer era uma alternativa, e essa alternativa existe. Os médicos que nós temos ouvido, enfim, temos, como sabem, até no nosso grupo parlamentar, pela mesma razão que eu comecei no princípio, não está neste momento como deputada, mas era a nossa candidata, a doutora Isabel Galriça Neto, por exemplo, que é uma das maiores especialistas, se não talvez a maior especialista nacional em cuidados paliativos, e que nos diz claramente que existe resposta médica ao sofrimento. Também o disse-o no discurso que fiz sobre a eutanásia no plenário. Eu, de médico, não tenho nada a não ser a circunstância de ser filho único de dois. Portanto, perceber um bocadinho a linguagem, mas não mais do que isso. Quer dizer, eu sou jurista, de médico, sou neto de um e filho único de dois. Portanto, é só o que eu tenho de médico. Mas, de facto, aquilo que aqui foi dito e que vários dos movimentos aqui nos disseram é algo que eu, até por essa circunstância, me lembro de ter aprendido na minha infância, que era: um médico não se aproxima nunca de um doente a não ser para o ajudar, para o tratar ou para o salvar. E, portanto, aquilo que o Sr. nos disse aqui é da maior importância, algo que eu trago da minha memória quase que de infância e das primeiras vezes que discuti este assunto e que, se calhar, até não tendo ainda uma opinião formada sobre ele, coloquei diretamente a questão em casa e foi a resposta que eu obtive e é aquela que nós partilhamos. Dizer-vos mesmo a terminar que, do nosso ponto de vista, aprovar a eutanásia é inconstitucional, como aqui disse a doutora Isilda Pegada, é inconstitucional. Eu acho que a Constituição é clara e é expressa, mas essa é uma discussão que teremos que ter a posteriori, em que eu acho que todos os instrumentos de discussão são legítimos. Não há também respostas em relação ao que devia estar a ser feito em termos de cuidados paliativos, e eu tenho uma dúvida, essa é muito minha, mais do que do grupo parlamentar é minha, que é: todos estes projetos elaboram em duas perguntas que são muito difíceis de responder. Em primeiro lugar, porque é que aquilo que é irreversível hoje pode deixar de ser irreversível amanhã, até pela própria evolução da ciência. E, portanto, estabelecermos que a decisão é sempre feita com base num facto irreversível não pode ser demonstrado, porque aquilo que, à luz da ciência hoje, pode ser irreversível, pode não ser amanhã. E a segunda é uma dúvida também mais pessoal, e aí não tanto doutrinária nem filosófica, mas pessoal, é como é que nós compatibilizamos duas coisas, que é o sofrimento insuportável e a decisão lúcida e esclarecida. Eu acho que são duas coisas muito difíceis de conciliar também, na minha opinião, além da própria pressão que se estabelece sobre quem está nessa situação,
de não constituir, por assim dizer, o fardo familiar, que é uma pressão também indesejável que nós vimos acontecer noutros países, e os exemplos externos são também, nesse ponto de vista, negativos. Aquilo que eu queria, portanto, dizer-vos, ouvir-vos-ei com todo o gosto, irei só ao grupo de trabalho, como vos disse, das Forças Policiais e voltarei já para vos ouvir. Aquilo que eu diria é que a voz da sociedade civil é importante nesta matéria, a voz dos movimentos é importante, a possibilidade, na nossa opinião, de referendo, ainda que seja discutível se deve ou não referendar este tipo de matérias, mas eu acho que o referendo é um direito legítimo de resistência contra uma decisão errada a ser tomada por 230 pessoas, ou seja, perguntar-nos lá fora às pessoas o que é que elas acham é legítimo, e a voz dos movimentos, que, designadamente aqueles que são críticos ou que são contra, é muito importante e poderá ser decisiva nessa matéria, e, portanto, exortar-vos a exercerem essa voz e a não deixarem de o fazer, porque isso é importante e é importante para a nossa sociedade. Está em causa um valor fundamental, como aqui foi dito, de como é que nós estruturamos a nossa sociedade, de que sociedade é que queremos, de que valores é que nós queremos estabelecer na nossa sociedade. Muito obrigado a todos. Voltarei.